Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional direto aqui do gramado do Nabi Abichedi, onde o Internacional empatou em 0-0 contra a equipe do Red Bull Bragantino e voltou, né, com um pontinho na bagagem, mas aquele sentimento amargo do quarto jogo, sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro e mais do que isso, sem fazer um gol sequer, né, desde aquela vitória contra o Independiente Medellín. O técnico Eduardo Cudê não comemorou e explicou, né, algumas trocas que realizou no time titular colorado, como a entrada de Rocher e também de Johnny e as saídas de Rômulo e John. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo, claro, eu já quero pedir para vocês, né? O like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder absolutamente nada sobre o Colorado. Afinal, estamos aqui, né, no gramado do Nabi Abichedi, onde o Colorado empatou em 0-0 contra a equipe do Red Bull Bragantino. Um jogo, gente, que eu vou dizer, não foi ruim. O Inter não merecia a derrota e talvez não merecesse a vitória, mas o Inter não jogou mal. Eu sei, já vi alguns comentários nas redes sociais, mas eu não estou entre aqueles que não viu evolução. Eu acho que a mudança, no mínimo, foi perceptível em questão de postura. O Internacional apresentou, né, um futebol um pouco melhor, né, já no primeiro tempo com algumas oportunidades de gol. O Inter terminou a primeira etapa contra a equipe do Red Bull Bragantino com 6 finalizações, sendo 2 delas no gol, o que a gente pode traçar um comparativo. Contra a equipe do América Mineiro e contra o Coritiba, duas equipes que estão dentro da zona do rebaixamento, o Inter não conseguiu finalizar dentro do primeiro tempo. Venceu o jogo, é verdade, mas jogou pior e acabou vencendo a partida. Porque é aquela coisa, daqui a pouco a gente se abraça apenas no resultado e não consegue ter uma análise um pouco mais coesa sobre o rendimento da equipe. Então acho que o Inter melhorou em relação a ele mesmo, mas ainda foi uma melhora insuficiente para trazer 3 pontos para Porto Alegre. O Cudê optou por algumas mudanças no time titular, como por exemplo a entrada do Sérgio Rocher no gol na vaga do John, né, que vinha sendo o melhor jogador do Inter nos últimos jogos, e também pela entrada do Johnny como primeiro homem de meio campo, ele que está recuperado de uma gastroenterite, né, ficou fora dos jogos contra Fluminense e Palmeiras, e o Johnny apareceu então na vaga do Rômulo, que acabou indo para o banco de reservas. Eu vou dizer, tá? Eu faço alguns destaques aqui. O Rocher fez uma partida segura. Ele não foi muito exigido, é verdade, no primeiro tempo, mas mostrou uma tranquilidade, uma segurança, né? Saiu bem com os pés, né? Orientou bastante o time. Teve somente um erro ali, que para mim foi muito mais um erro do Nico Hernandes, que para mim foi o ponto abaixo hoje do Internacional. E no segundo tempo fez boas intervenções, evitando o que seria o gol do Red Bull Bragantino. Gostei da partida do Gabriel Mercado, foi bastante seguro, assim como o Bustos, que fez uma boa partida, lembrando o velho Bustos, né? De ultrapassagem, chegar no fundo, né, combinando bastante, né, com o Matheus Dias já no segundo tempo e especialmente, né, pelo lado direito com o Charles Arangues e eventualmente ali também com o Alan Patrick. No mais, gente, acho que o Ener Valencia foi bastante acionado. Diferente, né, dos jogos contra o Fluminense, onde ele foi um ponteiro, e do jogo, né, contra a equipe do Palmeiras, onde ele recebeu uma mísera bola no primeiro tempo, hoje ele teve oportunidades para fazer. Teve um contra-ataque no primeiro tempo que a zaga do Red Bull Bragantino afasta, teve uma cabeçada no segundo tempo, teve um chute na trave, teve bastante participação. Então o Cudê cumpriu a promessa de gerar as situações para o Ener Valencia, que não estava tão inspirado assim, mas já mostrou que é um cara que tem qualidade. Eu vejo o time do Inter com qualidade. O Alan Patrick, o Wanderson, o próprio Arangues, que para mim foi o melhor jogador em campo do Inter, né? Tudo passa por ele, obrigatoriamente por ele. É um jogador extremamente diferenciado. Então, assim, acho que fica alguns pontos positivos e, claro, né, a gente tem pontos a melhorar, mas o Cudê desembarcou na quinta-feira em Porto Alegre. Então, teve 2 treinos, né, chegou a citar que um dos treinos foi interrompido por conta do falecimento da mãe do Luiz Adriano, então nem dá para contar essa atividade. E justificou isso, inclusive, né, como uma escolha pelo Johnny, que trabalhou com ele em 2020 aqui no Internacional e já era um jogador que tinha, né, identificado um modelo de jogo, sabe, o que o Cudê pediria, né, como aquele jogador importante, né, da primeira função de meio campo, né, descer para fazer a saída de bola, né, ser um cara ofensivo também dentro, né, do campo. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. O que ficou claro para mim é que o Rocher é o novo titular. Ele disse que, olha, eu escalei 11 porque eu preciso
precisava colocar em campo, 11 jogadores. Só que eu tive 3 treinos, 2 treinos e meio, e não pude ainda ver, né, como se portam os jogadores, dentro da ideia de jogo que eu tenho na prática. Na teoria, evidente, né, a gente trouxe até o relato aqui na última semana, que o Internacional, né, tem tido um cuidado através da sua comissão técnica, do Lúcio Gonzalez e também do Eduardo Cudê, de conversar com os jogadores, de entender qual é o melhor posicionamento, de tudo isso que a gente está acostumado. Agora, a gente tem um ponto a destacar, né? O Rocher, ele disse que foi uma escolha que ele teve que tomar, e tomou, né? E não justificou muito a entrada do Rocher no gol, mas é um novo titular, certamente, do gol colorado. Beleza? Quero dizer, gente, que esse vídeo tem o apoio da Pronto Smart. Então, se está procurando, né, um iPhone novo, seminovo, lá você tem, né, os melhores preços, promoções, né? Então já segue a Pronto Smart no Instagram, no @Pronto Smart, para não perder absolutamente nada das novidades. Com o cupom COLAR, tu tem 15% off em qualquer assistência técnica, incluindo troca de tela, e também ganha uma capa e uma película na compra do teu iPhone seminovo, certo? Então passa lá na Pronto Smart e garante, né, o teu iPhone novo. Para a gente fechar esse vídeo aqui, eu quero falar sobre o lance polêmico do jogo, né? Afinal, o Inter reclama muito do pênalti de Léo Ortiz em Ener Valencia, né? Então, o próprio diretor de futebol do Inter, né, o José Olavo Bisol, pediu a palavra, né, ao final, na entrevista do Eduardo Cudê, para fazer reclamações. E cita, né, que o Léo Ortiz, ele toca na bola, é verdade, no primeiro momento, mas ele lavra, né, o Ener Valencia com o pé alto, inclusive, pegando na coxa, né, do atacante equatoriano. Então, para mim, eu concordo, para mim é pênalti claro, pênalti não marcado em favor do Internacional. Poderia mudar a história do jogo, evidentemente, mas eu vejo como uma boa situação, né, para o Inter se posicionar, né, para o Inter fazer um bom jogo, para o Inter, daqui a pouco, na dúvida, né, não ser prejudicado. Eu acho que o posicionamento político ele sempre tem que existir. E, de fato, né, foi um pênalti não marcado para a equipe do Internacional. Eu quero a opinião de vocês. Foi pênalti? Não foi? Deixa nos comentários a tua opinião. Eu deixei também rodando aqui para que você, que ainda não viu o lance na íntegra, tenha a opinião sobre este lance. Beleza? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada. Não esquece de usar o código COLAR para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, né? Tem jogos do Campeonato Brasileiro em andamento ainda no domingo, amanhã também tem jogo importante. A semana, né, vai ser de jogos importantes da Copa do Brasil, né? Semifinal, Flamengo e Grêmio, Corinthians e São Paulo. Então palpita lá em KTO.com, tem Copa Sul-Americana, tem muita coisa que você pode palpitar e se divertir na KTO. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar teu like, sem te inscrever no canal e sem ativar as notificações. Então aqui do Gramado eu me despeço de vocês. Fui!